Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, quero saudar você com a paz do Senhor Jesus Cristo nessa manhã de domingo para a meditação da palavra do Senhor. Tem sido manhãs muito abençoadas porque temos estudado a nossa revista de escola dominical e temos feito isso, né? Nós estamos assim selecionando alguns textos para a nossa reflexão e depois a Cíntia tem trabalhado esses textos nas nossas aulas de escola dominical, e tem sido uma bênção. A nossa revista tem nos ensinado muito como viver com sabedoria e fé, e tem sido assim um aprendizado muito bom. Então, antes da gente compartilhar uma pequena porção da palavra de Deus nessa manhã, eu quero convidar você a estar orando comigo. Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado por mais uma manhã, muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos assistido nas nossas necessidades, muito obrigado porque o Senhor é bom em todo o tempo, muito obrigado pelos milagres, pelas curas, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pela tua provisão, pelo teu cuidado, muito obrigado por cada bênção recebida até aqui. Agora, Senhor, que vamos meditar na Tua Palavra, que a Tua Palavra nos ensine um pouco mais de como devemos ter sabedoria para viver as nossas vidas, sendo testemunhas do Teu amor e da Tua graça. Tudo isso nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar com você um texto que se encontra em Isaías capítulo 55, versículo de número 2, que nos diz assim: Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deliciareis com finos manjares. Algum tempo atrás eu estava vendo uma reportagem que estava falando sobre uma nova filosofia de vida, o minimalismo, né, que é viver com o mínimo possível. Eu estava achando isso muito interessante. Eu lembro que naquela época eu aproveitei, fui lá, fiz uma limpeza no meu armário. Depois, né, algumas semanas depois, estava eu lá catando, cadê aquela roupa, cadê não sei o quê, precisando das coisas, eu já tinha dado tudo, né? Então, a gente precisa entender isso de uma forma mais consciente. E quando a gente olha para a palavra de Deus, né, a gente vê que esses dias mesmo de pandemia, em que nós temos ficado dentro das nossas casas, nós temos visto muito isso, né? Que nós temos tanta coisa e nós não usamos assim, acho que nem um terço de todas as coisas que nós temos. Então, e o fato de nós termos ficado mais dentro de casa tem feito com que as coisas que nós tenhamos olhado para elas de uma forma diferente, né? Até mesmo na questão da alimentação, da aproveitação dos alimentos, nós temos tido um pouco mais de tempo, então esse pouco mais de tempo nos dá um pouco mais de criatividade, e se fosse em um outro momento, a gente não ia nem parar para pensar e exercitar a nossa criatividade, a gente já ia logo procurar comprar alguma coisa para suprir as nossas necessidades. Mas como nós estamos nesse período de isolamento, então nós estamos sendo estimulados a exercitar mais a nossa criatividade. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante, que a gente tem conservado, né, pelo menos aí eu vou falar da minha casa, a gente tem conservado mais água, porque lava-se menos roupa, tem gasto um pouco menos com outras despesas que nós tínhamos e que porque não estamos saindo tanto, não estamos fazendo algumas coisas, então outras despesas que nós tínhamos não estamos tendo nesse momento, estamos tendo outras despesas, né? A gente está tendo um outro gasto, estamos gastando mais com alimentação, porque também estamos passando mais tempo dentro de casa, não podemos ficar saindo toda hora, então isso tem que ser mais pensado, mais elaborado. E aí eu estou meditando nessa palavra que diz exatamente isso, né? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Então, quanto tempo a gente passa investindo em coisas que não satisfazem? A gente se gasta, a gente se mata, a gente, né, se descabela por tantas coisas, e agora veio essa pandemia, deixou todo mundo em isolamento e a gente está valorizando mais pessoas do que coisas, mais ser do que ter. E isso é muito bom porque nos leva a entender que nós estávamos descompensados e que essa pandemia, de uma certa forma, veio trazer o reequilíbrio tanto
para nós quanto para a natureza. Então, quantas reportagens, quantas notícias nós vimos do ar que está menos poluído, dos rios estão mais limpos, os mares menos poluídos, os pássaros, nós estamos ouvindo mais o canto dos pássaros, os animais, né, tomando conta de alguns lugares antes que eles não podiam estar porque nós estávamos ali poluindo, poluição ambiente, né, a poluição sonora. Então, todo esse tipo de coisa que estava atrapalhando. E nós deixávamos de contemplar essas coisas que não são adquiridas na grande maioria, através do nosso esforço, mas que são dádivas, são bênçãos de Deus para as nossas vidas. E ele diz, ouvi-me atentamente. Tem sido dias em que nós temos parado mais para ouvir a palavra de Deus, mais tempo para meditar naquilo que Deus tem falado conosco, mais tempo para ouvir a nossa família, aqueles que estão à nossa volta. Então, tem sido um tempo que tem nos feito refletir muito em como temos vivido e de uma forma assim tão enlouquecida, insana, né, que tem nos levado a tomar atitudes que não faz muito sentido. Agora que a gente para ver, diante de tudo isso que está acontecendo, a gente consegue entender que muitas coisas não faz muito sentido, não tem muita lógica, não tem muita razão. E comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Então, a palavra está nos ensinando, está falando para a gente ficar atento, para comer o que é bom, para você ter aquilo que é necessário, somente o necessário. Tem uma musiquinha, né, de um desenho que fala que somente o necessário, porque o extraordinário é demais. Mas a gente nunca está satisfeito com o pouco que tem. A gente, se tem uma calça preta, aí eu quero uma branca. Se eu já tenho uma branca, eu já estou pensando numa azul. Se eu tenho uma azul, eu preciso de uma verde. E aí, se você tem um sapato, você precisa de uma sandália. Se você tem arroz e feijão, você precisa de uma carne. Se você já tem uma carne, você precisa de uma verdura. Se você tem uma verdura, você precisa de uma salada. Se você tem uma casa, você precisa de uma casa de praia. Se você já tem uma casa de praia, precisa de uma casa de campo. Então, muitas vezes nós vivemos nessa busca de ter, e nós não temos prazer nessa vida, nos momentos, porque não desfrutamos esses momentos, não conseguimos estar presente em tudo isso. Então, nós precisamos entender que a nossa vida, o nosso cotidiano, para ser feliz, nós precisamos de muito pouco. E que esse tempo nos ajude a refletir mais sobre o que é realmente necessário, sobre o que é realmente importante. O que importa? O que tem valor? Para que nós não venhamos a nos gastar, né, desnecessariamente, nem os recursos emocionais, recursos materiais, recursos financeiros com aquilo que não tem relevância. E que Deus possa estar te abençoando, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, desfrute daqui um pouco da lição com a tia Cíntia e que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos estar orando. Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, a entender que o Senhor a cada dia nos dá aquilo que é suficiente. A cada dia o Senhor nos concede o pão que é necessário e que nós possamos viver o hoje agradecidos por tudo aquilo que temos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.